Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e neste vídeo vamos continuar ainda falando sobre as ferramentas de seleção e máscara dentro do Camera Raw versão 14. Desta vez nós vamos ver a diferença e como aplicar adição, subtração e intersecção de máscaras. Vamos lá! Eu já estou com a imagem aqui aberta, eu vou começar fazendo ajustes básicos, vou alinhar o horizonte. Vou aceitar, venho com a ferramenta de remoção de mancha. Na primeira manchazinha aqui, na segunda, tem mais alguma? Não. Então, olha, eu fiz essa manchazinha aqui, mas eu posso diminuir ou eu posso aumentar esta seleção. Da mesma forma essa também, eu posso diminuir a área ou aumentar a área do pincel, né? Eu estou aumentando o pincel após ter aplicado ele. Agora eu vou abrir as ferramentas de seleção e máscara. Eu vou aplicar um degradê linear sobre essa imagem. Vou fazer um ajuste. O ajuste é aplicado em degradê e, como foi um degradê, ele começa forte no topo e ele vai desaparecendo até embaixo. Mas o degradê também atingiu o assunto da imagem, que são essas três moças aqui no centro. Para retirar esta aplicação do degradê sobre o assunto, sobre as três moças, eu clico em subtrair e escolho selecionar assunto. Eu agora tenho o degradê aplicado ao fundo e eu tenho também as moças livres do degradê nesse momento. Eu tenho uma seleção que está assim. Nós temos um degradê de cima para baixo e nós temos as figuras principais em pretas, escondido o tratamento sobre ela, mas nós temos ainda um degradê. É um degradê também que atinge o mar, mas eu gostaria que esse degradê atingisse apenas o céu em um degradê do mais escuro ao mais claro. Como é que eu posso fazer isso? Vou zerar tudo. Venho novamente na ferramenta de seleção e escolho o degradê linear. Aplicado o degradê, eu vou fazer os ajustes que vão atingir principalmente o céu. Desta vez eu apliquei o degradê, um degradê suave, ele está atingindo principalmente o céu e um pouco do assunto, que são essas três mulheres aí no centro da imagem. Vejam, antes, depois, antes, depois. Agora eu vou fazer um comando para que o degradê fique apenas no céu, saia do assunto, as três mulheres no centro, e saia também do mar. Como é que eu vou fazer isso? Aqui em gradiente linear, eu clico nesses três pontinhos e escolho fazer intersecção da máscara como. Aí é que está um segredo. Você diria, bem, eu vou fazer a intersecção da máscara com o assunto. Seriam as três mulheres. Não funciona. Eu vou fazer então a intersecção com o quê? Já que eu estou selecionando o céu. Aí é que está. Você aplicou um degradê. Você não disse onde é que estava aplicando. O degradê acontece que está sobre o céu. Então você vai fazer uma intersecção de máscara com o céu para que o degradê fique apenas no céu. Agora eu escolho fazer a intersecção da máscara com e selecionar céu. Qual é a máscara que nós temos? Nós temos uma máscara que começa super selecionada em cima, cria um degradê até o horizonte e retira em preto o assunto, que são as moças no centro da imagem. Ainda dá para notar um pouco do rosto delas na máscara, mas eu gostaria de refinar. Como é que eu posso ainda refinar para que desapareça mais a imagem dela? Eu venho me subtrair e clico selecionar assunto. Refinei a máscara, tirei mais da aplicação sobre o rosto das moças, agora elas estão bem destacadas e o degradê está somente no céu. Vejam um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Eu vou zerar isso aqui. Eu vou criar um ajuste de pincel e eu vou pedir um pincel em subtrair. Olha, as áreas que eu estou passando o pincel estão sendo selecionadas. Eu tenho uma seleção na imagem toda. Vou fazer ajustes. Eu fiz um ajuste na imagem toda porque a imagem está toda selecionada. E se eu quiser que esse ajuste seja apenas aplicado no céu? Simples. Onde tem pincel, eu clico nos três pontos e escolho fazer intersecção da máscara
com o Selecione Cell. Uma coisa que a gente pode observar é que o rosto das personagens do nosso assunto está ainda com um pouco do ajuste. Por quê? Porque na máscara nós conseguimos ver o rosto dela. E como é que nós podemos ainda refinar o nosso assunto? Vindo em subtrair e pedindo para selecionar assunto. Pronto, já não tem mais aquele ajuste aplicado parcialmente, né, como estava ao rosto das mulheres, porque eu refinei a máscara subtraindo o assunto mais uma vez. Tá exagerado, eu tô percebendo, mas não tem problema. Eu fiz agora o ajuste final, clico abrir e vou terminar de tratar no Photoshop. Eu sou Adilson Andrade, este é o Photoshop Fácil. Até a próxima.